a variação de calor e trabalho. Então, eu substitui dU por dQ mais dW. dW é igual a menos PDV. dW é igual a menos PDV. Então, aqui eu tenho dH é igual a dQ. Ó, dW é igual a menos PDV. Menos PDV mais PDV se anulam. Trabalho se anula. Então, eu tenho que a variação de entalpia é a variação da energia na forma de calor a pressão constante. Aqui eu já posso eliminar desde o começo, tá? Então, aqui está aqui. dW é igual a menos PDV. Cortei. Eu fico então que a variação de entalpia é igual à variação de energia fornecida à pressão constante. A entalpia para um gás ideal eu tenho então U, H é igual a U mais PV. O que é o PV? Pressão de um gás ideal é PV nRT. Então a pressão é nRT sobre V. Para um gás ideal eu vou substituir então aqui nRT sobre V é igual a pressão. V sobre V eu corto. Eu fico então com a variação de entalpia é igual à variação de energia interna mais nRT. Em modo geral, eu vou ter que a variação de energia interna de um gás depende da quantidade inicial e final do número de mols do gás. Se o gás aumenta, varia em número de mols de gás. E a capacidade calorífica a pressão constante eu vou chamar de CP. C é a capacidade calorífica, P significa pressão constante. É a variação de entalpia sobre a variação de temperatura. Então, eu tenho que a variação de entalpia é igual a capacidade calorífica a pressão constante vezes a variação de temperatura. Em modo geral, eu posso colocar aqui dizendo que quanto maior a capacidade calorífica a pressão constante, mais energia a pressão constante eu devo fornecer para que a temperatura se altere. Quanto maior a capacidade calorífica, mais energia eu tenho que fornecer para que o sistema altere sua temperatura. dH, que é a variação de entalpia, dada pela variação de temperatura a pressão constante. Então, a entalpia é o calor fornecido ou gerado num processo a pressão constante, desde que ocorra a variação de temperatura. Aqui eu estou considerando que a capacidade calorífica ela não se altera em função da variação de temperatura, tá? Então aqui eu estou fazendo alguns ajustes levando em conta apenas isso. Na fisicoquímica, quem fizer vai observar que existem alguns casos, algumas situações que a capacidade calorífica se altera com a temperatura. Então aqui eu tenho um procedimento, tá? Como medir experimentalmente a energia transferida como calor para ou a partir de uma amostra a pressão constante. Como então medir a capacidade calorífica? Eu vou ter um recipiente, uma amostra e uma referência. Amostra e uma referência. E 2 termômetros. Então, a variação de temperatura tem a ver com a variação de temperatura. Se eu sei a capacidade calorífica do material, eu tenho que a variação de entalpia dada pela capacidade calorífica do material vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. Numa transformação adiabática, não tem variação de volume e nem variação de temperatura. O que acontece nela? A variação de energia interna de um gás perfeito, quando a temperatura passa de T1 para TF e o volume passa de V1 para VF, você pode expressar como a soma das variações em suas etapas. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu falo em sistema adiabático, eu vou considerar a primeira etapa um processo a volume constante. Então, que eu vou ter um processo onde eu tenho a variação de temperatura, e o segundo processo, a temperatura constante, eu vou ter apenas variação de volume. Tá? Então, numa transformação adiabática, Q é igual a zero. Então, eu tenho que a variação interna de energia é igual ΔU é igual a Q mais trabalho. Se não tem troca de temperatura, de energia na forma térmica com a vizinhança, não tem variação de temperatura com a vizinhança, o que acontece? Q é igual a zero. Então, o trabalho de um sistema adiabático é dado por variação de energia interna igual ao trabalho adiabático. O que é o trabalho adiabático?
Trabalho adiabático eu vou levar em conta dois processos. O primeiro processo, onde há volume constante. Então, volume constante eu não tenho trabalho. ΔU é igual ao Q mais trabalho. CV, capacidade calorífica, volume constante, temperatura final menos inicial. CV é igual ao ΔT. Esse é o trabalho adiabático. Certo? Trabalho adiabático. Segunda questão, aqui eu tenho que observar alguns dados aqui, que eu tenho que analisar a temperatura final e inicial, levando em conta a capacidade calorífica. Então, volume final vezes temperatura final igual a sobre C. C é a capacidade calorífica sobre R, que é a constante dos gases ideais, 8,314. Então, VF, TF sobre C é igual a VI, TI sobre C. Então, a temperatura final é igual a temperatura inicial sobre volume inicial sobre volume final, 1 sobre C. Então aqui eu vou resolver essa equação, como o gás é perfeito, não gás ideal, considerado gás ideal, P igual a nRT sobre V, então eu tenho CV dt sobre T igual a nRT dV sobre V. Integrando as duas eu tenho CV é igual a dt sobre T, entre TF e TI. Isolando eu vou ter CV igual a nR dV sobre T. Então eu tenho essas duas equações aqui, estou cortando e ajustando elas. Considerando que CV, a capacidade calorífica, a volume constante, ela não depende da temperatura, considerando ela constante, eu tenho CV ln de TF sobre TI menos NR ln de VF sobre VI. Em outras palavras, eu chego à equação aqui. ln de T final sobre T inicial sobre C é igual a ln de V inicial sobre V final. E aqui eu tenho a equação para encontrar as condições finais iniciais no processo adiabático. Razão entre capacidade calorífica e as curvas adiabáticas. Então, eu vou considerar PV sobre gama é constante, onde gama é a razão entre a capacidade calorífica, a pressão constante, sobre a capacidade calorífica, a volume constante. Tá? Isso aqui é mais para fisicoquímica. Então, em resumo, né, considerando um estágio da expansão quando a pressão interna e externa sejam P, a expansão é reversível. O trabalho efetuado quando o gás se expande é trabalho igual a menos PdV. No caso de um gás perfeito, dU é igual a CV sobre dt, CV dt, ou seja, capacidade calorífica volume constante vezes a variação de temperatura. Como a variação de energia na forma de calor em transformação adiabática é igual a zero, eu tenho que a variação de energia de um processo adiabático é igual ao trabalho adiabático. CV dt menos PdV. Então, a variação de entalpia em processos de mudança de estado, como que acontece? Então, a passagem de um sólido para um líquido é um processo endotérmico. O sólido precisa receber energia e o líquido tem maior energia que o sólido. Tá? O processo contrário, o líquido perde energia e se transforma em sólido. Líquido passando a gás, vapor, o líquido tem que receber energia, é um processo endotérmico. Quando o gás ele se liquefaz ou condensa, ele é um processo exotérmico. Então, toda transformação de transformação física é um processo que envolve absorção de energia ou liberação de energia. Lembrando que a variação de energia de vaporização é igual à variação de energia de condensação com sentido em módulo. Aqui eu tenho um gráfico que mostra a vaporização da água, no caso a transição da água líquida para água a vapor. Então aqui eu tenho o sólido, a temperatura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então o que acontece aqui? O sólido, eu tiro um gelo do freezer, por exemplo. Inicialmente ele vai aumentar a temperatura porque alterando o grau de vibração molecular. Quando ele chega na temperatura de zero, acontece o quê? A temperatura se mantém constante. Então, o grau de agitação é o mesmo, só que as moléculas começam a
se afastar. Então, existe uma variação da energia potencial, que tem a ver com a interação entre as moléculas. As moléculas se afastam. Quando se afastam numa distância ideal, elas viram líquido, e aí sim elas começam a aumentar o grau de agitação e a temperatura aumenta. Então, o processo de uma substância pura, a temperatura vai aumentando até chegar no ponto de fusão. O ponto de fusão se mantém constante até que todas as moléculas estejam afastadas com a distância ideal. Depois a temperatura vai aumentando com o grau de agitação até chegar no ponto de ebulição. Chegou na distância ideal, as moléculas se afastam. Já perceberam muitas vezes, por exemplo, se a gente botar no micro-ondas a água aquecendo, a água não entra em ebulição, mas quando você joga uma colher de café ou de açúcar, essa água evapora. O que significa isso? Para que as moléculas consigam sair do estado líquido para o estado vapor, elas têm que criar a nucleação, que é a primeira molécula de gás que tem que ser liberada. Então, o que a gente vai fazer, por exemplo, alguma coisa alguém fazia leite, como é que é, doce de leite em casa, colocava o leite e colocava um pirex no fundo. Quando quem trabalha com destilação coloca pedaço de cerâmica no fundo, vidros quebrados. Isso é para evitar o superaquecimento. A mesma coisa que acontece no supercongelamento. Se eu congelar muito rápido um material, uma substância, ela às vezes não vai chegar a congelar. Mas quando, por exemplo, eu coloco no freezer uma cerveja, um refrigerante, e eu encostar nela, depois que eu tirar, ela pode congelar instantaneamente. O que significa isso? A temperatura baixou muito e as moléculas se aproximaram demais e não chegaram a chegar na distância ideal para congelar. Quando a mão entra em contato, a temperatura volta à temperatura correta para ponto de fusão, ponto de congelamento, e aí, instantaneamente, todas as moléculas já estão prontas para congelar e acontece o congelamento rápido.